e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, o Senhor deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Todos aqueles que o receberam, ou seja, não é para branco, não é para preto, não é para amarelo, não é para quem tem dinheiro, não é para quem é pobre, não é para quem é rico, é para aqueles que o reconhecem como o único, legítimo e suficiente Salvador. E para estes, Deus lhes o direito de serem chamados filho de Deus. Irmão, tem títulos lindos que o mundo dá: doutorados, pós-doutorados, mestre, e tanto título, mas nenhum é maior do que ser filho de Deus. Bom, mas é só para aqueles que o recebem. Ai, gente, olha, eu confesso que essa mensagem, ela me pegou primeiro. Ela não me pegou normal. Ela me pegou num dia de angústia. Sabe aquele dia que você ouve o que não queria ouvir? Bom, foi nesse dia que nasceu. Minha esposa estava no colégio, voltou e falou para mim, 2 dias depois, eu acho: sabe o que falaram da gente? Eu sou fofoqueiro, curioso. Eu devia ter falado não quero, mas ela falou, sabe? Eu digo, por favor, conta tudo, não esconda nada. Irmão, eu detesto fofoca incompleta. Eu quero nome, horário, telefone, CEP, endereço. Eu sou assim. Aí ela disse, falaram que você, quando chega no colégio, tem um rei na barriga, que você não olha pra ninguém, que você só usa roupa de marca e que você se acha. Uau! Aí falaram de mim também. Falaram que eu entro no colégio, que eu sou metida, que eu não olho pra ninguém, eu não sorrio pra ninguém. Ai, meu Deus. Aí ela disse pra mim, bonitinha, mas eu sorrio pra todo mundo. Eu sou a pessoa que mais cumprimenta todo mundo, acho, naquele colégio. Aí eu fiquei pensando, como que eu explico pra ela que o problema não tá nela? Aí eu lembrei, falei, amor, o que falaram que eu sou? Falaram que você não fala com ninguém, você chega, parece que tem um rei na barriga. Eu falei, então deixa eu falar um outro comentário que eu ouvi um dia. Nós vamos fazer um evento em Joinville, na minha cidade, no estádio da nossa cidade, um milagre sobrenatural, incrível, nós morrendo de medo, chuva, vai chover, confusão. No dia eu vi um comentário, a pessoa comentou assim, no meu direct, ela falou assim, esse garoto, ele é carente de atenção. Aonde ele chega, ele quer chamar a atenção de todo mundo. Ele dá oi pra todo mundo, ele ri pra todo mundo, porque ele quer se aparecer. Então peraí, de um lado eu tenho uma pessoa dizendo que eu não falo com ninguém, que eu não olho pra ninguém. Do outro tem dizendo que eu cumprimento todo mundo. Então eu sou um problema, aqui eu sou um problema, aqui eu sou um problema. E aí eu vi um direct na mesma semana de alguém falando assim, você passou por mim e nem me olhou. Uau! Aí, irmão, eu fiquei preocupado. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas por quê? Aí, irmão, a gente tem que ir para a palavra. Por isso que a palavra é refúgio, é socorro, ela ilumina a nossa mente, ela acalma o coração, ela é maravilhosa. Aí eu cheguei aqui, Jesus, the number one,
o mais top, o perfeito, sem mácula, sem mancha, incomparável, incontestável, inalcançável, aquele que era, aquele que é. A Bíblia diz: ele veio ao mundo. Uau! Qual é a expectativa? Todos vão amá-lo. O povo dele não o recebeu. Para quem ele veio, falou: nós não queremos você. Aliás, a gente vai perseguir você, e no final a gente vai preferir Barrabás do que aquele que curou, que salvou, libertou, expulsou demônios e tinha poder sobre tudo. A gente vai dizer: solta Barrabás, crucifiquem ele. Jesus. E eu queria te dizer assim, que eu queria ter parado aí, mas eu comecei a pensar em todo o cenário bíblico para tentar entender aonde está o problema. Aonde está o problema? O que faz a gente atrair o olhar do inimigo? O que faz você ser atacado? O que faz as pessoas falarem mal de você? O que você precisa fazer para atrair inimigos? Porque isso é uma parada. Eu não sei você, mas eu não gosto. Eu não queria que ninguém falasse mal de mim. Eu não queria que as pessoas não gostassem. Eu tenho uma coisa na minha personalidade, que se tiver 10 pessoas na minha frente e 9 estiver feliz e uma me olhar com cara de glúteo, eu paro de olhar para os 9 e fico olhando só para essa pessoa, para tentar resolver. Eu fico: será que o problema sou eu? Eu me lembro que isso na minha juventude, eu tive um pastor que um dia falou para mim: para de ser tonto, rapaz. Você se move baseado no que os outros pensam. Começa a se mover naquilo que Deus te chamou. Bom, mas ainda não estava curado. Mas daí eu olho para a palavra, e quando eu lembro da Bíblia, na maior referência foi perseguido. Quando eu lembro dos assessores, dos discípulos, dos apóstolos, foram perseguidos, foram humilhados, foram acusados, caluniados. Quando eu olho para aqueles que vieram depois dos apóstolos, foram perseguidos, foram acusados. Mas todos da Bíblia que foram perseguidos, foram acusados, foram humilhados, têm uma particularidade: eles fizeram o que ninguém fez. Calma, vou melhorar. Eles ousaram ouvir a voz do Senhor e obedecer o Senhor. Começamos no início, lá em Gênesis. Deus diz para Abraão: sai da tua tenda, que eu te mostrarei. Oh meu Deus! A Bíblia diz que ele obedece ao Senhor, e ele também é perseguido. Aí vem Moisés para libertar o povo cativo, antes José. Lembra José? Deus disse para ele, deu um sonho a ele. Então agora ele vai governar o Egito, mas não antes de ser perseguido, humilhado, porque escolheu ouvir e obedecer a voz do Senhor e fazer o que ninguém fez. Veio Moisés. Deus disse: Moisés, liberta o meu povo. Então a Bíblia diz que ele vai para libertar o povo, e o povo que ele estava libertando o condenava, o acusava, o provocava. Moisés, você nos trouxe para morrer no deserto, porque não nos deixou morrer pelo menos no Egito, aonde havia sepulcros para que nós fôssemos colocados. Veja, aí eu confesso que a Bíblia, ela é perfeita, ela é real, mas eu olho a Bíblia, coloco como um óculos nos meus olhos e tento enxergar a minha sociedade. E aí eu vou te falar o que a gente pensa. A gente pensa que só acontece com a gente. A gente pensa que só nós somos o alvo. E aí eu vou te falar. Pense na maior referência sua do mundo. Quem é a sua maior referência a nível mundial?
Eu vou te dizer a minha. Billy Graham. O Billy Graham morreu com 99 anos, pregando a mesma mensagem, a cruz, pregando o evangelho. Pregou para quase 200 milhões de pessoas presencialmente. Rodou o mundo, sacrificou a sua vida em prol do amor de Jesus. Para mim, Billy Graham é uma referência intocável. Mas um dia tive a infelicidade de colocar no YouTube Billy Graham, e o vídeo sugerido era um vídeo dizendo que ele era um falso profeta. E eu confesso que naquele dia eu me desiludi. Meu Deus, como alguém pode falar de um homem que viveu a vida toda dedicando ao evangelho e mesmo assim é chamado de falso profeta? Milhares de frutos ao redor do mundo, pregadores que se levantaram, evangelistas que apareceram, frutos e mais frutos. Por que falam dele? Bom, falam dele justamente por causa dos frutos. Quem que é a maior referência do nosso país? Pense no nome, um herói nacional. Para mim, sem olhar para a questão cristã ou olhar para o esporte, para mim um cara incrível, Ayrton Senna. Eu sou fã, eu amo automobilismo. Para mim, que cara. Eu sei que todo mundo tem defeito, mas esses dias eu vi alguém falando tão mal dele. E eu falei, caraca, o povo é estranho mesmo. O povo não respeita nada. E eu preciso dizer como que a gente resolve a crise. Porque se a mensagem é aprender a suportar o ataque, significa que eu vou ter que criar uma couraça, que o que vem de fora não prejudica o que está aqui dentro. Porque o maior problema da nossa geração é gente que não vive o projeto de Deus, não vive o seu propósito, não vive o plano de Deus, porque quando ousou começar, foi atacado, foi humilhado, foi desencorajado e não suportou os ataques. E teve gente que até caminhou mais longe, mas quando viu, não aguentou a pressão. E é por isso que o Senhor me deu essa mensagem, porque eu creio que o Senhor vai prosperar você. Meu Deus, vamos de novo. Eu creio que o Senhor vai prosperar você, que o Senhor vai abençoar a sua casa, o Senhor vai abençoar a sua vida, o Senhor vai abençoar os seus filhos, o Senhor vai abençoar os seus projetos. O plano dele vai acontecer sobre você. Mas eu preciso que você saiba, é por conta disso tudo, de tudo que Deus vai fazer por você, que você vai ser atacado, humilhado, perseguido, caluniado, porque ninguém que Deus coloca a mão, ninguém se torna invisível para os inimigos que aparecem. Ninguém. Portanto, quando levantam-se os inimigos, quando as calúnias se levantam, não olhe para ninguém, olhe para quem te chamou, olhe para quem tem poder para fazer todas as coisas, olhe para Ele, e acabou. Os inimigos irão embora, envergonharão, não suportarão o tempo. Ei, falaram de Jesus, perseguiram, humilharam, mas no final Ele morreu na cruz no nosso lugar, e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! Falaram de José, mas José no final governou o Egito e salvou eles da fome, e foi o período que o Egito mais cresceu na história. Falaram de Noé, mas quando deu 120 anos a chuva caiu, e era ele que estava com a família dentro da arca, e foi ele que deu o reset na terra. Foi através dele. Eu quero que você entenda, se falaram dessa galera toda, imagina nós, que somos tudo da pá virada. Que é nós, irmão. Eu tenho 30 anos, eu sou um cabeçudo. Eu tenho 34 anos, irmão. As pessoas têm muito motivo para falar mal de mim.
Muito. Sou profissional em dar motivo. E eu não queria. Mas quando você aparece, fica mais fácil de identificar. E a gente não é perfeito, a gente é estranho mesmo. Tem dia que a gente acorda de mal com tudo, que tu não quer ver um ser humano. O quê? Eu sou assim. Eu só não saio de casa nesse dia. Eu não quero escandalizar a fé de ninguém, mas as pessoas têm o direito de dizer, mesmo que eu estou sorrindo, que eu não estou sorrindo. As pessoas podem falar. Só que isso dói, porque não são dos inimigos estranhos, são dos inimigos de dentro. E essa é a pior cicatriz que a gente carrega. Porque os nossos inimigos não são os de fora. Os nossos inimigos são aqueles que deveriam nos defender. O problema de Jesus não foi com o gentil. O problema de Jesus foi com o judeu. O problema de Moisés não foi com o faraó. Deus aniquilou os inimigos de Israel. O problema de Moisés foi com o povo que ele estava libertando. E essa é a maior dor que a gente carrega. Porque quando olhamos para isso, nosso coração se abala. Mas eu posso te dizer, tem uma forma de você não ser atacado por ninguém. Eu vou melhorar. Se você fazer o bem, ou se você fazer o mal, você vai ser atacado. De qualquer jeito. Amém? Mas tem uma forma de você não ser atacado por ninguém. A sua vida vai parecer a Disneylândia. Vai ter só o Mickey e a Frozen. Não vai ter ninguém para te perturbar. Não vai ter ninguém para te incomodar. Não vai ter ninguém para te perseguir. Mas você vai ter que fazer uma coisa: nada. Você não vai poder prosperar. Você não vai poder sonhar. Você não vai poder viver os planos do Senhor. Você não vai poder romper em fé. Você não vai poder dar passos maiores. Você não vai poder ir além. Você não vai poder. Você vai ter que ficar no teu lugar. A pergunta é: você quer isso para você? Sim ou não? Então aceita que dói menos. Você vai ser perseguido, humilhado, caluniado, mas vale a pena, porque o Senhor é poderoso para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Ele é fiel. Vale a pena quando os frutos aparecem, quando a glória dele, quando o nome dele é exaltado. Vale a pena. Vale a pena, 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 vale a pena. Guarda, guarda, guarda. Vale a pena. Agora, eu vou te falar uma parada. Eu tive um dia e que deu um tilt em mim. Eu estava começando, eu era um garoto, eu tinha quantos anos? Eu tinha 28 anos de idade. 28 anos de idade. Eu falei uma besteira. Só que quando você aparece tudo, certo? E eu falei uma besteira. Só que não era uma coisa assim, nossa, que coisa horrível. Era um erro. Só que aí eu comecei a ser atacado assim, ferozmente, como se eu tivesse feito a pior coisa do mundo. E eu vou te falar, irmão, essa é a parte emocionante da vida da gente. É ver o circo pegar fogo e tu tá no meio do picadeiro sem saber o que fazer. Irmão, o pau torou, confusão, o povo falando e comentava em tudo que eu falei. Meu Deus, eu não aguentava mais. Aí um amigo meu me ligou, Fábio Lacerda. Eu quero mandar um beijo pra você, meu irmão. Eu te amo, cara. Foi ele que fez com que a série tomasse a qualidade de excelência que temos hoje. E foi ele que no dia mais difícil ligou pra mim e me deu o pior conselho. Ele é maravilhoso. Irmão, pensa um gordinho maravilhoso. Ei, ó, ele me ligou e falou: e aí? Tô sabendo o que tá rolando aí. Aí eu comecei, eu não aguento mais, cara.
perseguição, o povo me persegue, oh meu Deus. E eu chorando, lamuriando pra ele. E eu, meu Deus, olha que coisa. Aí eu falei, eu não sei se eu respondo, eu não sei se eu faço uma nota de esclarecimento, eu não sei se eu me humilho pras pessoas na internet, eu não sei o que eu faço. Aí ele falou, eu sei o que você faz. Fala, deleta o teu Instagram. Sabe quando você dá aquela... que fácil. Eu disse para ele, mas a minha rede social é a minha ferramenta de maior alcance para falar de Jesus. Ele falou para mim, ele é muito bom. Ele falou, então, aprenda a absorver impactos e use deles para te fazer ir mais longe. Mude o que precisa mudar, mas não abandone a missão que você carrega. Calma que ele vai melhorar. E quanto aos ataques que você recebeu, quem está falando? Quem são as pessoas? Quem são as páginas? E eu falei, essa e essa. Eram as maiores. Quantas mil pessoas? 300 mil. Ele falou, quantos seguidores você tem? Eu falei, 3 milhões. Na época eram 3. Ele disse, então, lindo, não seja tonto de trazer para 3 milhões de pessoas o que 300 mil pessoas mal intencionadas estão falando. Eu estava com a nota pronta. Eu estava com o videozinho na agulha para postar. E eu ia fazer a coisa mais errada. Quando você responde ao acusador, quando você responde os teus inimigos, você dá o presente que ele foi buscar. Ele queria te desestabilizar. Ele queria tirar o foco do teu coração. Ele quer que você pare de olhar para Jesus. E o problema é que ele não quer que você viva. Ele não sabe o que sente, mas é isso que ele faz. É para te parar. E quando você dedica tempo para responder a acusação e esquece de Deus que te chamou para o propósito, você para aonde deveria acelerar. Lindo, não responda aqueles que te perseguem, não responda aqueles que te acusam, não respondam o que falam mal de você. Não, bebê, não responda. Se você responde, você alimenta o caos, você dá de presente a sua atenção, você pausa a missão para cuidar de quem não cuida de você, para quem não ama você, para quem não quer o teu bem. Então, se você não faz, só tem algo que te sobra. Siga olhando para a missão que o Senhor te deu, siga correndo em direção ao teu propósito, viva o plano de Deus de maneira perfeita, completa. E aí acontece uma coisa, chega uma hora que os inimigos que te perseguem são envergonhados pelos frutos que você produz. Porque nada é mais poderoso do que uma história de longevidade fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Tem um vídeo falando mal do Billy Graham que eu vi, mas eu vi mais de 1000 dele falando de Jesus, dele apresentando o Senhor e milhares de pessoas tomando a decisão. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu estava num quarto no interior de Santa Catarina, e o Senhor falou comigo: abre o teu computador que eu tenho alguém para te mostrar. Eu abri o vídeo e comecei a ver a história dele, e o Senhor começou a falar comigo. Eu comecei a chorar muito. Ele era um garoto, filho de pais que não eram cristãos, ele trabalhou numa rádio, ele tinha uma história muito parecida comigo no começo, foi como a minha vida foi. Só que chega uma hora que ele vira o Billy Graham e ele se torna um grande evangelista do mundo. E eu dobrei meu joelho naquele dia no interior de Santa Catarina, num hotel simples de tudo. Dobrei meu joelho e disse: Jesus, se o começo da minha história é tão parecida com a dele, me deixa viver um pouco o que esse homem viveu na minha vida. Me deixa, Jesus. Ei, lindo. Ele mudou a forma de eu pregar. Você pode falar mal dele,
Mas Ele falou para 200 milhões de pessoas de maneira presencial. Eu tenho 34 anos e nunca vou poder me comparar a um homem que morreu com 99 pregando a mesma palavra. Eu ainda estou longe, faltam mais de 60 anos para eu chegar perto desse homem. Mas eu já posso dizer que o que o Senhor fez até aqui já mudou a história de milhares de pessoas. Já fez coisas incríveis, irmão. 190 países alcançados através do Netflix. Mais de 1 bilhão de pessoas já ouviram o nome de Jesus. Esqueça o que estão falando. Se preocupe em obedecer a voz que te chamou. Ouse prosperar, ouse avançar, ouse viver o que Deus tem para você. Ouse, ouse, ouse. Acredita, irmão. Vou falar melhor, vou ser claro. Vou ser bem transparente. Viva tudo que você pode. Eu vou ser claro. Tem gente que pensa que servir a Jesus é sinônimo de ser pobre. Tem gente que pensa que servir a Jesus é sinônimo de gente sofrida. Não, irmão, não é. Eclesiastes capítulo 5, verso 10 diz: se o Senhor te der o privilégio de desfrutar das riquezas dessa terra, aproveite, porque isso é um dom de Deus. Então eu vou falar uma coisa para você. Você quer realizar um sonho, mas está com medo do que os outros vão falar de você? Pare de ser tonto e realize o sonho logo. Se Deus te deu condição, se Deus te deu ferramenta, se Deus te deu a provisão, vai e vive o que você precisa viver. Não importa, mas vão falar, deixa o pau torar lindo. Se Deus está te dando o privilégio, aproveita. Não seja refém do pensamento negativo dos outros. Ei, irmão, eu vou te falar uma parada. Quando eu me libertei demais até. Eu fiquei até meio perigoso. Sabe quando você chega na fase do tipo, tô nem ai, maravilhoso, livre, leve, sem jugo, sem nada nas minhas costas, apenas a missão que o Senhor me deu. Irmão, é delícia. Eu ando com o que eu quero, eu compro a roupa que eu quero, eu uso o relógio que eu quero, eu vou aonde eu quero, mas eu não perco o temor do meu coração do Senhor. Ele é a razão do que eu tenho, Ele é a razão do que eu quero, e em tudo aquilo que eu faço glorifica o nome dEle. Ah, mas estão dizendo, o problema é de quem está dizendo. Eu estou vivendo aquilo que o Senhor deu para mim. Agora, eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre você. Não seja refém da mediocridade dos outros. Não seja refém da mágoa das pessoas. Não seja refém do ataque daqueles que deveriam te defender. Não seja refém. Se liberte para que você possa viver tudo aquilo que Deus preparou para você. E o dia que você dar o pause no teu ouvido, no que vem de fora, para ouvir somente o que Deus está falando com você, se prepare, a melhor estação da sua vida vai começar. O nome de Jesus vai ser glorificado através de você. Você vai ir a lugares que nunca sonhou, vai viver coisas que nunca imaginou, vai colher de frutos sobrenaturais. Mas eu preciso te dizer, do lado de fora, o pau vai torar. Mas o que importa não é o que acontece lá fora, é o que Deus está fazendo aqui dentro. Em nome de Jesus. Amém. Ô Jesus, meu lindo e maravilhoso, não importa. Eu sei que tem um preço a se pagar, Jesus,
mas nós não queremos nada senão a sua vontade, senão aquilo que o Senhor tem para nós. Jesus, nós vamos ouvir e obedecer a tua palavra. Nós vamos viver o teu chamado, não importa quem se levante, não importa o que aconteça, maior é o Senhor. Nossos olhares estarão em ti, nossos ouvidos estarão apontados para a tua voz. Nós não iremos parar, nós não iremos nos acovardar, nós não iremos retroceder, nós não somos aqueles que desistem. Nós vamos viver tudo o que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Olha, talvez você entrou nessa mensagem porque o título te chamou a atenção. Mas veja, se nós de verdade soubéssemos quem é o nosso maior inimigo, ficaria muito mais fácil de vencê-lo. Mas o nosso maior problema não é vencê-lo, é identificá-lo. A razão do porquê que às vezes na nossa vida tudo atrasa, tudo dá errado, nada acontece. 3 coisas você vai aprender nessa palavra: a identificar, a perdoar ou resolver e ressignificar. A gente vai pro vídeo, mas não antes de eu te pedir um favor muito importante. Curte o vídeo, bebê. Rapidinho, aperta o botãozinho de likes. Vai mais longe quando você curte o vídeo. Compartilha. Comenta, irmão. Vai lá no comentário e fala assim: vi porque ele pediu. Então eu tô aqui. E se inscreve no canal, meu lindo. Se ainda não é inscrito, toda a segunda-feira, 7 horas da manhã, sem falhar, tem uma palavra de Jesus para você aqui nesse canal. Então, se inscreve. Já fez? Então vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus. E isso dá pano para manga, porque nós precisamos entender quem é que vence a tentação. Se é a divindade de Jesus ou se é a humanidade dele. A Bíblia vai dizer em Filipenses que mesmo podendo usurpar em ser a Deus, ele se fez homem servo como eu e você. Então a tentação que Jesus vence, a sua deidade, ela não está em jogo. O aqui é o humano, para que um dia pudéssemos ouvir a seguinte frase: eu venci o mundo. Aleluia! Vamos melhorar. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmão, então o que a gente tem que dizer aqui é: eu também vou. Se ele venceu, eu também vou. Vamos de novo. Ele venceu o mundo. Isso é a palavra. Jesus diz: vocês em meu nome farão obras maiores do que estas. Mas veja, a tentação de Jesus vamos caminhar. Ok. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Começamos com um problema. Não foi Jesus que quis e não foi o diabo que chamou. Foi Deus que mandou ele. Não foi um convite. Satanás mandou: Deus, se o Senhor puder enviar Jesus aqui para nós fazer uma testada nele. Foi Jesus que acordou um belo dia e falou assim: ó, com uma vontade de ser testado. Não, foi Deus que falou: meu filho,
vai. O Espírito conduziu ele no deserto, 40 dias, sem água e sem comida. Quando então a Bíblia diz que Satanás chega para tentá-lo. Agora vamos lá. E quando veio ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Eu quero te chamar a atenção para uma coisa. O teste com Jesus não é sobre quem ele é sobre o que o pai dele é para ele. Eu vou melhorar. Jesus está sendo questionado, e a pergunta não é: se tu és o Messias, transforme essas pedras em pães. Não. A pergunta não é: se tu és poderoso, transforma essa pedra em pão. A pergunta é: se tu és o Filho de Deus. Ele está mexendo no ponto mais sensível do ser humano: a paternidade. A paternidade de Deus está sendo colocada em xeque no coração de Jesus. E eu quero que você comece a compreender a partir de agora que o maior problema do nosso tempo, o maior problema do mundo, desde que mundo é mundo, sempre é o começo. E o nosso começo está conectado com a nossa paternidade. A paternidade provê coisas importantes: provisão, presença, identidade. E veja, são essas coisas que o diabo vai testar. A primeira coisa que ele diz é: transforme essas pedras em pães. O que está em jogo é a provisão do Pai. Se o Pai não te dá, faça você mesmo. Se você é filho de quem diz que você é, você tem poder para fazer, pois então faça. Se Jesus fizesse, teria colocado em jogo quem Deus é e teria cedido à tentação de Satanás. Qual é a resposta dele? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, lindo. Ele está dizendo o seguinte: eu posso até transformar essa pedra em pão, mas o que me alimenta é o pão da vida, o que sai da boca do meu Pai. Irmão, ele está dizendo: não me falta nada. Irmão, não fica gostoso quando a gente começa a entender o contexto? Agora, a segunda é maravilhosa. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Satanás está dizendo: se você é quem diz que você é, se o próprio Deus é o teu Pai, coloque ele em teste, se jogue, porque a palavra do teu Pai diz que os anjos te pegarão e você não vai tropeçar, não vai cair. Se Jesus não tem certeza da sua identidade e não tem a segurança da proteção do Pai, o teste vira uma tentação. Eu vou ser mais claro com você. Tem coisas que nós vivemos hoje na nossa vida que é justamente o resultado da falta de proteção que sentimos na nossa paternidade quando éramos crianças. Nossas inseguranças, nossa forma de ver a vida, nossa forma de tomar decisões radicais, às vezes são completamente podadas, porque quando éramos garotos não tivemos segurança do nosso pai. Lindo, eu sei que vai doer, principalmente se você for pai hoje, mas eu quero que você entenda: o problema começa na paternidade. A tentação de Jesus, a primeira coisa que Cristo é colocado em xeque é na paternidade de Deus. Se o teu pai te provê, se o teu pai te protege. E a outra coisa é sobre a identidade de Jesus. A terceira tentação diz: o diabo levou ele a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse: todas essas coisas eu te darei, se perante mim te prostrares. Irmão, Jesus diz para Satanás: para trás de mim, Satanás.
ninguém vai se prostrar perante outro se não seja o meu Deus. Sabe o que é isso? Identidade. Uma identidade sarada, uma identidade blindada, não nos autoriza a nos prostrar na presença de outros deuses. E eu vou ser objetivo com você. Não nos deixa ceder a tentações, não nos deixa entrar em portas que Deus não autoriza, não nos deixa tomar decisões que um filho seguro tomaria. Não nos deixa. Então, temos o primeiro impacto de Cristo. Ele venceu. Um irmão disse: eu também vou. Mas tá tudo certo. Ele venceu. Então veja, se temos algo claro, comece a examinar a sua vida. O pai que você é, a esposa que você é, a forma que você educa os filhos, a forma que você cuida de dinheiro, a forma que você trata as pessoas, a maneira que você vive, está totalmente conectada com o passado. Sempre volta na origem. Se o teu pai te proveu segurança, você tem segurança. Se o teu pai colocou identidade, ninguém consegue te derrubar, porque você sabe quem você é, você sabe quão amado que você é, você sabe quão importante para o pai você é. Entende? Identidade. Então agora temos uma grande lacuna aqui, porque nós, todos nós, se não a maioria, para não ser todos, temos problemas semelhantes. Quantos aqui, que o pai, que era a figura de maior proteção, abusou? Quantos filhos que nunca experimentaram o amor do pai e que tiveram a vida toda violência dentro de casa? Quantos homens que aprenderam a amar as suas esposas olhando a forma que o pai amou de maneira errada a sua mãe, e hoje é igual? Quantos filhos que são educados na base da ira, porque essa foi a educação que ele recebeu? Quantas pessoas que paralisam na vida e nada acontece, porque o pai era exatamente igual, e todas as desculpas que precisamos já vem pronta. Lindo, as coisas que você diz tem tudo a ver com o que você ouviu. Os pensamentos de escassez tem tudo a ver com o que você ouviu quando era criança. Os sentimentos que você nutre tem tudo a ver com a maneira que você foi gerado. Então, meu lindo, temos um problema. Porque se a paternidade é o nosso calcanhar de Aquiles, o inimigo sempre vai saber aonde acertar. Porque se ele sabia com Jesus, ele também sabe com você. Se ele sabia com Cristo, ele sabe contigo. Lindo, ele tem tempo para estudar sobre. Então, quando o inimigo chega, ele sabe exatamente onde é o nosso ponto fraco. Quantos pais, olha, observa, que traíram a sua mãe, e aí você casou e também traiu a tua esposa. Você observa que está aqui. Alguém vai dizer, isso é maldição hereditária. Mas daí eu olho para Jesus. Se Jesus venceu a morte, venceu a sentença, a carta de dívida foi rasgada, não existe maldição hereditária depois que Jesus entra. O que resta é a memória do que precisa ser resolvido. Eu tenho um casal de amigos há muito tempo, quase 10 anos. Quando nós o conhecemos, são pessoas maravilhosas. Quando nós o conhecemos, fomos criando intimidade. Só que a moça, a mulher, ela muitas das vezes tinha algumas atitudes que eram estranhas. Não sei, uma insegurança, sabe? A gente começou a andar com outro casal de amigos. Quando a gente viu, ela estava bolada, o bico desse tamanho, porque na cabeça dela ela estava sendo trocada. Não era alguém a mais, era alguém subtraindo ela da equação. Então ela mudou. Volta e meia nós olhávamos para ela e víamos que havia algo errado. Só que daí olhávamos para a vida dela, estava tudo perfeito. Marido maravilhoso,
filhas, 2 meninas lindas, tudo perfeito. E aí você dizia, o que tem de errado nela? Por que ela fala do jeito que fala? Por que às vezes ela vive desse jeito? Por que é assim? Por que ela reage desse jeito? Não era para ela ter segurança, não era para ela se sentir amada. E aí, lindo, eu não tinha essa palavra comigo até então, mas ela entrou numa crise da vida. O Senhor colocou eles no meio de um processo muito grande, e no meio desse processo ela conseguiu recobrar a história e conseguiu identificar aonde estava o problema. E o problema estava na paternidade. Eu não vou ser invasivo e não vou contar as histórias dela, mas quando ela contava as histórias, a gente chorava junto. Como foi? Como aconteceu? Um filho ouvir que não foi planejado e que foi um acidente. Imagina um filho que ouve da mãe que ela nunca foi desejada. Você sabe, tem coisas que marcam a gente tão profundamente que a gente não consegue lembrar quando, onde, como, mas está marcado aqui dentro. Eu me lembro que quando trabalhava na rádio, teve uma senhora que trabalhava lá, que ficou grávida num tempo muito difícil da igreja, e a mãe dela falou que ela ia ter que abortar, porque senão ela ia ser expulsa da igreja. Olha que absurdo. E o marido dela era um homem muito louco. E aí ela disse que um dia o marido falou, nós vamos tirar essa criança. Ele deu 3 chutes na barriga dela. Sabe? Ela baixou, ele chutou, chutou, chutou. A menina cresceu, uma menina insegura, uma menina cheia de traumas, uma menina que não interagia. E aí um dia essa mulher ouviu uma palavra talvez semelhante a essa. Chegou em casa e disse, filha, a mãe precisa falar com você. E ela disse, pode falar, mãe. Ela falou, a mãe quer te pedir perdão, porque a mãe te abandonou várias vezes, porque a mãe fez... E ela não falou do chute na barriga. E aí a menina disse, mamãe, eu perdoei a mamãe desde quando eu estava aqui dentro. Tem marcas que a gente não sabe que tem, mas que carrega. Tem crises que a gente nutre e não sabe que tem. Então, meu lindo, através do Espírito Santo de Deus, precisamos passar em revista na nossa alma. Porque quando Cristo entra, nosso espírito é transformado, mas a nossa alma ainda está em processo. O que está dentro de você que até hoje não foi resolvido a ponto de te deixar seguir em frente? Por que ainda não melhorou? E aí o caminho ele é árduo, porque quando a gente identifica e aquilo ainda não foi curado, dói como se fosse no dia. É como um machucado, que quando você mexe, dói mais do que quando o acidente aconteceu. Que quando o acidente aconteceu, você estava com 1 milhão de sensações, agora você está olhando para o machucado que tem. E aqui, meu lindo, eu vou te falar que é o maior exercício de alguém que ama Jesus. É quando você lembra de tudo que te feriu e toma uma decisão. É quando você olha para tudo que viveu, para tudo que passou, e consegue associar o porquê faz o que viveu, porque é o que aconteceu, porque fala do jeito que fala, e começa a lembrar de tudo que ouviu. É impressionante, meu lindo. Mas a gente é como o espelho dos nossos pais. E se tivermos ausência, se não fomos protegidos, se a nossa identidade não foi firmada, temos a forte tendência de fazer a mesma coisa com os nossos filhos e viver a mesma vida que viveram quem veio antes de nós. E aqui entra o poder do Evangelho. O poder do Evangelho entra agora, que é quando você identifica e precisa tomar a decisão do que vai fazer com a memória. E eu vou ser claro, talvez até falar algo demais, mas eu preciso. Na nossa casa, somos 2, eu e a minha irmã. Mesmo pai, mesma mãe. 2 reações diferentes. Eu não me parou,
a minha irmã atrasou. É doido imaginar isso, não é? Mesmo pai, mesma casa, um reagiu de um jeito, outro reagiu de outra forma. O que não me doía, para ela doía diferente. Olha que loucura, meu pai tinha uma crise, minha mãe, parece que os dois iam se matar toda hora. Meu pai e minha mãe começavam a brigar, meu pai começava a acelerar o carro na estrada e a gente pensava que ia morrer. E aí olha que interessante, meu pai, quando saía para trabalhar, não me levava. E eu não tinha valor para o meu pai. Tudo que eu falava não tinha valor. Quando eu falava, meu pai mandava calar a boca. Meu pai me chamava de retardado. Quantas vezes eu ouvi isso? E eu consigo falar sem doer, porque só dói quando a ferida está aberta. Quando vira cicatriz é uma força maior. Pois amém, aleluia. Então eu falo e não dói, porque já foi curado. Mas olha só, eu olhava o meu pai saía com a minha irmã, não saía comigo. E o meu pai saía com a minha irmã e eu dizia, puxa vida, o pai nunca me leva. E a minha irmã pensava, o pai vai fugir comigo e vai abandonar minha mãe. Pontos de vista diferentes, lindo. Tudo que você faz impacta quem está à sua volta, cada um de um jeito diferente. Se você é pai, observe os teus filhos, cada um reage de um jeito diferente, mas o teu procedimento precisa ser o mesmo. A questão é, qual é o mesmo? Qual é o jeito? Qual é a forma? E aqui aí continuamos a história. Meu pai voltou para Jesus. A moça que contava a história teve um encontro com Deus no meio desse processo, identificou todas as dores, e aqui vem a decisão. O que eu vou fazer? E ela tomou uma decisão, eu vou perdoar. Então, meu lindo, só existe uma saída para você: perdoar. Aí, irmão, aí eu sei que o pau vai torar, você vai ficar bolado, que você vai dizer, não, é ele que tem que pedir perdão. Não, lindo, foi você que identificou ele, nem sabe. Teve coisas que meu pai fez para mim que ele nem sabia que doía, mas doía. Eu vivi cenas com meu pai de um Espírito Santo falar com ele, coisas que ele fazia e ele me chamava e dizia, lembrei de uma coisa, filho, quero te pedir perdão. Mas eu fiz o contrário. Teve um dia que eu fui até o meu pai e disse, pai, eu quero perdoar o pai. Naquele dia eu tinha identificado todas as dores, tirado do lugar, arrastado para fora da minha alma, despejei e falei, pai, isso aqui não vai ficar mais dentro de mim. Eu te perdoo, pai. Meu pai me abraçou, choramos. Meu pai começou a dizer, faz pouco tempo que me ama. Hoje ele consegue, mas eu entendo que a dificuldade dele é porque ele nunca ouviu. Mas sabe qual que é o negócio mais gostoso de tudo? Doeu um dia e doeu muito. Hoje eu olho e consegui ressignificar. Como assim, David? Irmão, Deus me deu um manual de como não fazer. Você não pegou? Lindo, o manual é como usar. O meu manual é como nunca fazer. Então, lindo, eu não tenho... O negócio não é sobre ficar rico, é sobre nunca ficar pobre. O negócio não é sobre ser uma coisa absurda, não, é só não ser infeliz. Eu consigo olhar para os meus filhos hoje e consigo reproduzir tudo diferente. Eu não ouvia eu te amo. Os meus filhos falam eu te amo 24 horas por dia. Eu não ouvi, eles ouvem. Eu nunca fui pedido perdão pelo meu pai quando eu era garoto. Meu filho com 5 anos, 6 anos agora, eu falei na frente dele, filho, pai quer te pedir perdão pelo que o pai fez. Sabe o que é isso? É ressignificar. Então, lindo, identifique as suas dores, identifique os motivos, identifique as razões, dê nome aos problemas, traz a luz e tome uma decisão. Perdoe todos aqueles que te feriram, porque enquanto você não perdoa, o que você nutre dentro de você só faz mal para uma pessoa, você. É o teu futuro que não acontece, é a tua vida que não deslancha, é as tuas emoções que são prejudicadas, é você que fica amargo, meu lindo. Então não adianta identificar e não resolver, ou não adianta pensar que está tudo certo, sendo que lá atrás está cheio de lixo escondido. Vai atrás, busca, traz para fora.
Aí a Bíblia vai dizer que Jesus venceu, então eu tenho a segurança de saber que como homem ele vence a tentação, eu posso vencer o meu passado, porque se eu não tive a paternidade que gostaria, consigo transferir tudo para Cristo, porque Ele é a paternidade perfeita. Não me falta provisão, não me falta presença, não me falta cuidado, não me falta identidade quando eu olho para Ele. Tudo que me faltou na vida encontrei em Jesus num dia só. Aí, irmão, eu encontrei, eu perdoo, pronto, você se livra da bagagem. E aí eu ressignifico, eu crio uma história nova a partir daquilo que vivi. Veja, meus filhos serão muito melhores do que eu. Obrigado, seu irmão. Eu acredito, em nome de Jesus. O João vai mais longe, o Noah vai mais longe, a minha filha maravilhosa, linda, vai mais longe, vai ser muito melhor. Por quê? Porque o terreno deles é o meu teto, e eles vão construir acima disso. Mas quando eu volto para o meu pai, o abraço é gostoso, porque não tem mais nada entre nós. Lindo, resolva sua paternidade. Eu imagino que agora eu quero acreditar nisso. Vai ter filho pegando o telefone, não para jogar na cara do pai o que o pai fez, mas para dizer: pai, eu te libero, pai. Doeu, mas eu não vou deixar que doa mais. Eu te perdoo. Irmão, a palavra eu te perdoo, ela quebra todo o inferno, vira de cabeça para baixo o mundo espiritual. Quando você fala com a tua boquinha, eu te perdoo, irmão, o inimigo foge, parte de retirada, porque o perdão é algo que constrange. Nada mais no amor constrange do que o perdão genuíno. Nada é mais poderoso no amor de Jesus do que o perdão dele sobre nós. Quando você perdoa alguém, é a forma mais poderosa de dizer: eu amo você, eu te perdoo. Irmão, eu te perdoo. Diga com a boquinha linda, só ensaia. Diga: eu te perdoo. Quando a gente perdoa, a gente sara. Aí, o machucado aberto vira uma cicatriz. Você olha, você lembra, você sabe o que aconteceu, mas não te dói mais. Veja, perdão não é amnésia. Perdão é ver sem sentir a dor. É lembrar e conseguir dizer sem chorar da mesma maneira que chorou lá atrás. Hoje eu consigo dizer de boa. Meu pai falava isso e tudo aquilo, de boa. Não dói mais. Mas o meu filho nunca vai ouvir o que meu pai disse para mim. Jamais. Jamais. Pelo contrário, eu falo: fala mesmo, filho. Abre o coração. Quando a gente fecha o tempo lá em casa, porque é uma família normal, tem dia que um quer pegar o outro e avança na irmã, e confusão, e corre para um lado. E aí esses dias o João estava assim nervoso. Eu falei para ele uma coisa que eu nunca ouvi do meu pai, e se ele tivesse falado talvez teria resolvido. Mas naquele dia eu falei para ele: ô João, o que tu tá sentindo? Coloca para fora. Aí ele falou: pai, eu não consigo dizer o que eu tô sentindo. Aí eu falei para ele: filho, pois o pai é igual. Tem dia que o pai acorda bolado com a vida, o pai não sabe o que fez, e ninguém fez nada pro pai também. E o pai, ele falou: o pai também, o pai também. Então toca aí, filho, só vamos aprender a resolver as coisas mais de boa, relaxa. Irmão, olha que maravilha. Eu libertei o meu filho de uma coisa que me aprisiona se eu não cuidar também. Essa é a parada de curar a paternidade. É conseguir gerar algo novo a partir daquilo que Deus ressignificou no teu coração, a partir do perdão que você liberou. Ô lindo, libera todo mundo. Libera os teus pais, libera a tua mãe, meu amor. Você que teve uma mãe narcisista que ficou em cima de você a vida inteira para não deixar você crescer. Linda, se liberta. Você é uma princesa do Senhor. Deus tem um plano maravilhoso com a sua vida, e você não vai ser a cópia daquilo que te feriu. Perdoa para conseguir seguir em frente, senão você não vai seguir. Bom, terminamos. Como assim? Terminou? Terminou. Porque agora é com você. É você que pega o telefone. É você que vai na casa da pessoa. Porque não adianta lembrar e não sarar.
Talvez você estava aqui ouvindo, talvez você está aí lembrando de 1 milhão de coisas. Se ainda dói, é porque não perdoa. Então, lindo, faz o exercício. Se te feriram, se te machucaram, se a sua paternidade foi frágil, se você tinha que receber muito e na verdade não recebeu nada, e isso te paralisa até hoje, identifica, perdoa e ressignifica, porque então você vai ser chamado de livre. Porque se o Espírito de Deus te libertar, vocês serão livres. Em nome de Jesus, Pai, nós quebramos as cadeias, quebramos as correntes que nos aprisionam. Jesus, eu consigo ouvir as amarras que se soltam, famílias restauradas, perdão liberado, Senhor Jesus, para uma vida nova. E bom, Jesus, porque é no começo do ano, porque o próximo Natal vai ser diferente, a próxima virada de ano vai ser diferente, as próximas estações que vierem, a primavera vai ter cor de primavera, Senhor Jesus. Sim, eu creio em famílias restauradas, mas tudo pelo Teu Espírito Santo, que nos faz lembrar do que não pode ser esquecido, mas não para ser sepultado no sentido de esquecer, mas de perdoar para liberar para fora. Jesus, nós não queremos viver assim. Não queremos entender o porquê somos o que somos para poder curar. Em nome de Jesus. Fala, meu lindo! Minha linda! Tô ficando mal acostumado já. Meu lindo, eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. E talvez você não sabe ainda, mas essa palavra, ela vai garantir o futuro da sua casa, vai garantir o futuro do seu casamento, vai garantir o futuro dos seus filhos. Uau! Se você entender aquilo que o Senhor tem para você, sua casa vai virar um bunker, e a porta vai ficar mais fechada do que aberta. Mas antes, eu preciso te pedir um negócio muito importante para fazer com que esse vídeo vá muito mais longe. Ó, curte o vídeo, curte. É rapidinho, aperta o botãozinho do likezinho, top, do joinha. É de graça. E o... Irmão, eu vou agora você. Quando você curte, o YouTube fala: ó, o vídeo é bom, hein? Que é isso, vou mandar pra mais. E a mensagem vai mais longe. E não é sobre a gente, é sobre o Evangelho alcançar ainda mais lugares, ir ainda mais longe. E só para você ter noção, nós estamos chegando a 10 milhões de inscritos, falta pouquinho. Ó, tem uma placa aqui dizendo sobre Israel. Filma a placa, cadê o filmador da placa? Filma a placa tá lá. Aqui. Quando bater 10 milhões, nós vamos levar alguém para Israel. Como? Não sei. Mas vamos. Mas nós vamos levar. Tá aqui? Quem vai para Israel tá aqui? Meu Deus, gente, vai ser uns 30 aviões para levar. Mas ó, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Por falar em palavra, vamos para a mensagem.
Eu estava esses dias no carro. O carro foi me buscar. E o carro era blindado. Ai, olha que coisa, vejam só. Um garotinho de Joinville. Muita gente querendo pegar esse menino. E aí protegeram ele. Agora, coisa interessante. Eu fiquei pensando, se o carro capotar, como que eu saio desse carro se ele é blindado? Entendeu? Aí eu comecei, eu sou curioso. E aí tinha um adesivo. E eu descobri que a maioria dos carros blindados tem duas coisas: sirene e alto-falante. A sirene é: se vir um doidinho, você não precisa fazer nada, só ativa a sirene que ele vai embora. É o que a gente acredita. E o alto-falante é para você falar com quem está fora do carro sem abrir a janela. Porque se você abre a janela, não é mais blindado. Amém? Então veja, a blindagem serve para que o que está fora não acesse aquilo que está dentro. Porque o que está dentro é muito importante. E por isso a blindagem, essa é a ideia. Só que eu quero te contar um negócio. A Bíblia, ela é um manual de sabedoria, de direção, que você só fica perdido se quer. Porque se você procurar, tudo está aqui. Eu vou te ler um texto que eu nunca preguei na minha vida. Mas desses dias, enquanto eu falava com Jesus e fazia meu devocional, eu parei aqui, e o dia que eu parei aqui, eu falei: oh my God. É maravilhoso. A Bíblia diz em Isaías 39: naquele tempo, os nomes vão ser difíceis, tá? Merodach Baladã, filho de Baladã. Você quer gravar o nome deles? Não precisa. É só para você saber. É a galera da Babilônia. Era o filho do rei da Babilônia. Bom, vamos lá. Então, a Bíblia diz: naquele tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque ele tinha ouvido que havia estado enfermo e agora estava se recuperando. E Ezequias ficou feliz por causa deles e mostrou-lhes a casa de suas coisas preciosas: a prata, o ouro, as especiarias, o unguento precioso e toda a casa das suas armas. Tudo que havia em seus tesouros. Não houve nada em sua casa, nem em todos os seus domínios, que Ezequias não houvesse mostrado a eles. Então veio Isaías, o profeta, e perguntou: o que disseram esses homens para você? De onde eles vieram? Então disse nosso amigo Ezequias: eles vieram me trazer presentes. Eu vou resumir para você. Isaías diz: e o que eles viram? E Ezequias diz: eles viram tudo. E agora uma palavra muito dura recai sobre a vida de Ezequias: toda a sua casa será roubada, todos os tronos serão levados para a Babilônia, todos os tesouros, toda a prata, todo o ouro, e até os teus filhos serão escravos desse povo. E exatamente o que o Senhor falou aconteceu. O que me desperta uma crise, porque não é por acaso que a Bíblia faz questão de estar aqui, isso aqui, sabe? Se você estudar um pouco sobre a vida de Ezequias, você vai perceber um negócio. Ezequias era um homem bom. Ezequias não era um homem mau. Ezequias era um rei inteligente, era um homem de Deus. A Bíblia diz que teve um momento que ele até deu uma desequilibrada nas coisas, e a Bíblia diz que então Isaías,
que era o profeta daquela época, disse para ele que os dias dele seriam abreviados e que ele morreria de uma doença. E a Bíblia diz que ele entra no quarto, vira a cara para a parede, chora. E aí Deus muda de opinião e volta a Isaías dizendo: olha, vão ser acrescentados mais 15 anos na tua vida. Ou seja, ele era um homem bom. Só que quando chega esses homens, ele não teve malícia, ele não teve visão. E eu vou te falar o que entorpece a nossa visão: a nossa arrogância. Veja, a gente entende que o reinado de Judá ou de Jerusalém era muito grande, até porque havia herdado de Salomão, que foi muito próspero. Então, a gente gosta de mostrar as coisas para os outros, a gente é assim. Quando eles chegam, eles vieram com cartas e um presente. Não era para ser uma pesquisa, mas a Bíblia diz que Ezequias se empolga. Ezequias traz eles para dentro de casa, mostra todas as coisas. E naquele dia, provavelmente naquele dia, despertou algo na Babilônia que em pouco tempo se cumpriria. Uau! É muito tesouro no lugar só. Vamos levar para a Babilônia. E a Bíblia diz que eles foram sitiados pela Babilônia, escravizados pela Babilônia. Tudo porque um homem abriu uma porta e disse: entra, deixa eu mostrar para você o que eu vivo. Deixa eu mostrar para você o que está aqui dentro. Olha aqui a minha família, olha os meus tesouros. E esse é o problema, porque a gente pensa que a nossa casa está acessível para todos. E eu quero que você entenda que um lar é o seu refúgio. O lar não é ambiente de descobertas. O lar é ambiente de consolidar. Eu vou ser mais abrangente, mas é que fica difícil. Eu vou ser claro então. Não é qualquer pessoa que deve entrar na sua casa. Eu vou além. Não é qualquer pessoa que você pode mostrar o que Deus está fazendo na sua vida. Eu sei que isso é ruim, porque a gente é fofoqueiro. Eu sei, porque eu sou. E eu vou te dizer que essa parada, ela é difícil de a gente controlar. Mas eu quero que você entenda. A Bíblia diz que nós temos que se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Mas no mundo de hoje, o que mais tem é gente que chora com o que se alegra e gente que se alegra com aquele que chora. Os sentimentos estão confusos, portanto, você não pode abrir o coração para qualquer um. Você nunca sabe quem está do outro lado da linha ouvindo a tua voz. Você não sabe para quem você está abrindo o teu coração, portanto, tenha cuidado. Porque se você abre o choro para quem ri, o riso vai aumentar o choro que você tem. E isso é dolorido demais. Mas agora, bom, a gente precisa entender que se a nossa casa é um refúgio, dentro dela precisa ter um altar. E é a ausência do altar que não faz a gente ter a sensação de refúgio. Não, você não entendeu, eu vou melhorar. A gente não vê a nossa casa como um refúgio porque não tem um altar lá dentro. O que é um altar, Dave? É algo que declara a posse do lugar. De quem é? É de Deus, é do Senhor Jesus. É dele. A casa é o lugar que você volta. Sabe, eu vivo uma vida muito doida. Eu viajo muito, mas não tanto. Eu viajo de 10 a 12 dias por mês. Eu sei que parece muito, mas podia ser 31. Só que daí eu não teria mais esposa, não teria mais filhos e não teria mais ministério. Certo? Então eu vou te dizer o que eu faço. Eu vou, entrego tudo que eu tenho, rasgo meu coração,
dou o meu máximo, mas volto para um lugar para me abastecer. Veja, então quando eu volto para esse lugar, é o lugar que eu chamo de refúgio, é o lugar de paz, é o lugar onde eu não quero guerra, é o lugar onde eu não quero briga, é o lugar onde eu quero, sabe, viver. Então esse é o meu lugar. Nesse lugar o inimigo não entra, nesse lugar a crise não tem o direito, nesse lugar eles não podem invadir. Os medos, as preocupações é no lado de fora. Mas como que você garante a porta fechada? O altar estabelecido, e o altar de uma casa é a mesa. A mesa de uma casa é o termômetro das emoções daquele lugar. Se todo mundo está à mesa, a casa está em dia. Se a mesa está espalhada, há uma crise dentro do lar, e você só resolve o que está fora quando o que está dentro está em dia. E esse é o maior problema. Nós queremos resolver o problema do mundo, mas a nossa casa está uma grande de uma bagunça. Lindo. Se você quer entender a vida de maneira clara e objetiva, é simples. Cuide da casa, deixa Deus cuidar do resto. Cuide do que está dentro, deixa Deus batalhar com o que está lá fora. Sabe, cuida daqui de dentro. A questão é que isso é desafiador. Sabe por quê? Porque a gente não tem filtro. Qualquer um entra na nossa casa. E eu sei que vai ficar difícil o que eu vou falar agora, mas casa não é lugar de network. Como assim? Tá vendo? Não, irmão. Lugar de network é no restaurante. Lugar de network é no shopping. É na reunião de negócios. A casa é o lugar onde você esconde o teu tesouro. A casa é o lugar onde você protege a sua família. A sua casa não é um ambiente de experiência, é um ambiente de comunhão. E comunhão você tem com aqueles que compartilham daquilo que você carrega, não daqueles que tiram do que você tem para oferecer. Essa é a distinção. Então, lindo, o problema de Ezequias é que quando Isaías pergunta para ele, ele faz uma pergunta muito simples: quem são, de onde vieram? Em outros termos, ele estava dizendo: são de Israel? São da tua tribo? É do teu povo? Não é do meu povo. Aí a luz de Isaías faz assim, ó. Aí ele diz: sábio, Deus não está usando Isaías ainda, é só um homem inteligente. E ele diz: e você mostrou alguma coisa para eles? E aí Ezequias diz: mostrei tudo. Aí a Bíblia diz que naquele momento Deus toma ele e ele diz: pois então eu tenho uma péssima notícia para você. Veja, a nossa sabedoria faz a gente filtrar e criar critérios para quem entra na nossa vida e acessa a nossa casa. E o critério é: você vive o que eu vivo? Você crê no que eu creio? Você ama o que eu amo? Você se entrega para aquilo que eu me entrego? Você compartilha da mesma paixão por Jesus que eu tenho? Você compartilha da mesma fidelidade pela esposa que eu carrego? Você também honra os filhos como eu honro? Você honra os pais como eu acredito que deve ser honrado? Aí é aqui que tá. Porque daí começa a cair um, começa a cair o outro, começa a cair o outro. E aí você começa a descobrir que no fim vai ser bem pouca gente que vai entrar na tua casa. Eu amo muita gente, mas muito pouco vai lá em casa. Aliás, eu vou até te falar a verdade. Eu penso 1 milhão de vezes em quem vai lá. Você sabe, né, que tem uns momentos da vida que tem muita gente que te liga, né? Tem vezes que não liga ninguém. Mas daí quando Deus dá uma abençoadinha, aí tem muito curioso que diz: vou marcar. Vou passar na tua casa. Pode passar, eu vou atender lá embaixo. Irmão, eu não tenho vergonha de dizer isso não. Eu não tenho o maior problema de receber no pátio. Mas não entra. Mas não entra nem a pau. Eu vou te falar, eu tenho prudência de, se eu vou buscar alguém ou almoçar com alguém, eu penso o carro que eu vou usar.
porque eu não quero mostrar nada para os outros. Eu não quero ninguém sabendo do que eu estou vivendo. Eu não quero saber de ninguém que eu estou comprando. Eu não quero que os outros saibam de nada. Por quê? Porque o que os outros não sabem não tem como paralisar. O que os outros não sabem não tem como deteriorar. Está tudo guardado dentro de casa, escondido. Sabe, tem coisas que Deus vai te dar que você vai ter que, para todo mundo. Mas tem coisas que o Senhor vai fazer por você, que você vai ter que trancar a porta, falar para tua família, fala para ninguém não, tá? Isso aqui Deus deu pra gente. Não é todo mundo que vai entender, não é todo mundo que vai celebrar, não é todo mundo que vai ficar feliz com você. Então esconde. Por isso que a casa tem que ser blindada. É por isso. Agora, começa assim. Estabelece um altar e depois blinda a casa. A sua casa tem que ser um lugar que você deseja estar. Sabe, eu amo voltar para casa porque eu tenho paz quando eu entro lá dentro. E não tem a ver com espaço, tem a ver com o altar que está lá dentro. Sabe qual é a minha maior alegria? Dormir em casa. Eu amo dormir em casa, amo. Eu posso estar no melhor hotel do mundo, mas voltar para casa é uma parada, que delícia. E eu vou te dizer, não é nem pelo sono, é pelo que acontece antes de dormir lá em casa. Sabe, há um altar estabelecido. Eu quero inspirar você a isso. Deixa eu contagiar você. Há um altar estabelecido. Sabe o que é maravilhoso? Nós vamos dormir e antes nós passamos nos quartos das crianças. Nós oramos, nós profetizamos sobre a vida deles. Eu acho maravilhoso. Eu gosto de ouvir o Noah dizer: eu sou maravilhoso, inteligente, lindo, escolhido, amado. Eu digo para ele: você é. Declara mesmo, filho. E aí um diz, o outro fala. E aí, bom, é porque é um altar preparado para o Senhor. A casa não é minha, a casa é dele. A casa é dele, você está entendendo? É ele que governa as coisas, é ele que domina. Vou te dizer, tem gente que não consegue trabalhar lá porque não fica. Tem gente que está há muito tempo, é porque Deus ele vai tirando, vai indo embora, porque tem um altar estabelecido e o altar repele o inimigo. Não, eu quero que você viva. O altar na sua casa repele o inimigo. Ele passa lá fora, ele diz: não consigo, aqui não dá. Você está entendendo? Agora, estabelece o altar, estabelece a mesa. Sabe, crie hábitos saudáveis com a sua casa, com a sua família. Quem aqui é casado? Levante a mão. Ora junto com essa mulher que Deus te deu, meu filho. Sabe, irmão, é coisa maravilhosa. Ora junto, dobra o joelhinho junto. Fala: Senhor, aqui estou eu, essa maravilhosa. Só me deu, Jesus, aqui, ó. Pá! Agradece. Deixa ela ouvir você agradecer a Deus pela vida dela. Sabe, deixa ela ouvir você declarar o seu amor para ela, mas falando para Deus. Irmão, não tem mulher que fique viva depois disso, irmão. Mulher já fala assim: que homem, que macho alfa, que espécime em extinção. Ei, faz isso, sabe? Maravilhosa, você que só reclama. Jesus, obrigado por esse maravilhoso, homem lindo, Jesus. Senhor, nunca vi nada igual na terra, e o Senhor me deu. Irmão, o homem fica assim, ó. Irmão, aí você começa a criar um ecossistema. Aí você passa nos quartos dos teus filhos, e quando você orar, deixa a lágrima correr e cair nas costinhas deles. Parece bobo, mas quando eu era garoto e eu tive o meu encontro com Jesus, eu me lembro que um dia eu estava na igreja e um amigo meu, que hoje inclusive trabalha comigo, pregava dizendo: quantas vezes eu acordei com meu pai orando e chorando em cima das minhas costas.
e as lágrimas dele me acordavam. E eu dizia comigo: um dia, eu quero orar sobre a vida dos meus filhos e me derramar na presença do Senhor. Sabe, a memória que eu tenho é que uma das orações mais intensas da minha vida foi com o João no meu colo, 2 dias depois de ele nascer. E esse é um legado permanente que você cria. Você protege a sua casa, você protege os seus, você esconde. E depois desse dia lindo, você vai ficar muito seletivo. Depois que você faz isso, você vai ficar insuportável. Não é qualquer um mais que vai entrar na sua casa, porque agora a sua casa não é um ambiente desequilibrado, é um ambiente de paz. Entende? A régua aumenta, meu lindo, a régua aumenta de maneira sobrenatural. Aí você vai começar a ver que os filtros começam a acontecer de maneira natural. Tinha gente que ia, não vai mais, vai te ligar, vamos marcar. Aí você fala: vamos deixar, eu estou de boa hoje. E aí você fecha a tua casa de maneira hermética, e o inimigo não tem poder sobre ela. O inimigo não tem poder sobre o teu casamento. Sabe quantos casamentos que acabam por conta de péssimos conselheiros que entram nas casas? Quantos filhos que são educados de maneira severa por conta de quem entrou dentro da casa? Já parou para pensar que tem muita família que podia estar de pé, mas um belo dia abriu a porta para o inimigo e o casamento acabou? Já parou para pensar que tinha muita família para prosperar e não prosperou porque trouxe o inimigo para dentro de casa? Porque contou o que não era para contar, porque mostrou o que não era para mostrar. Lindo, é tão sério isso. Eu falo isso com muito temor. Jesus, a minha casa está guardada e escondida. E aí, lindo, eu vou te dizer o critério para entrar na minha casa. E termino aqui. Na minha casa entra quem eu tenho comunhão. O que é comunhão? Comunhão é aqueles que eu sento na mesa, eu saio melhor do que quando cheguei, e a pessoa também sai melhor do que quando chegou. Comunhão é uma troca genuína. O que eu tenho, eu honro você, e o que você tem, você me honra. E isso é comunhão. Comunhão é quando cresce junto. Quando um fica para trás, alguma coisa está errado. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de status, não estou falando de fama, estou falando de caráter. Estou falando de honra, estou falando de temor. Lindo, se alguém vai na tua casa e afeta um ambiente espiritual que está lá, você não pode deixar entrar. Meu Deus, lindo, se você entender isso, você vai começar já a abrir os olhos muito mais. E entenda, o espírito que a pessoa carrega entra junto com ela. O espírito de inveja, o espírito de mágoa, o espírito ressentido, ele entra junto. E aí quando você vê, ele planta uma mudinha no canto da tua casa. E quando você vê, cresce. E de repente está grande demais. Estabeleça um filtro para os teus relacionamentos. Estabeleça um filtro para quem entra na tua casa. Jesus, só quero que entre na minha casa aqueles que o Senhor quer, aqueles que o Senhor tem, sabe, Jesus, aqueles que o Senhor sabe que não vão afetar aquilo que o Senhor tem para mim, que vão me ajudar a construir o caminho, que vão me ajudar a chegar mais perto de Ti. E é só isso a mensagem. Não é sobre o que acontece depois, é como você protege. A grande maioria das guerras se vence de maneira sábia quando não se precisa lutar.
Como eu protejo a minha casa, Dave? Estabeleça um altar dentro dela. Dedique ao Senhor. Crie rotinas saudáveis que protejam os seus filhos, que protejam o seu casamento e que protejam a sua vida com Deus. E depois que o altar estiver estabelecido, que a mesa estiver pronta, desfrutem da comunhão. E o dia que você viver isso dentro da sua casa, a porta vai ficar mais trancada do que aberta, porque só vai abrir para aqueles que irão dividir com você do pão e da comunhão genuína. Os que quiserem roubar, os que quiserem tirar a tua paz, aqueles que quiserem trazer coisas, destrutivas, não terão o poder sobre a sua casa, sobre a sua família, porque o Senhor vai te dar sabedoria e visão para dizer: pode esperar no pátio, que eu já estou saindo. Aí a pessoa vai dizer: mas é que eu queria entrar. Aí você vai dizer: não, dá para falar aqui fora. E eu quero que você entenda, isso daqui tem o poder para fazer o teu casamento ser totalmente transformado. Essa verdade tem o poder de fazer com que os seus filhos nunca se desviem do caminho do Senhor. Uma verdade como essa tem como proteger o teu futuro de maneira sobrenatural. Porque lindo, é uma coisa que para mim é muito clara. Uma casa guardada pelo Senhor é um farol no meio de uma tempestade. O mar bate, as ondas são fortes, mas a casa não é abalada. Pelo contrário, ela serve de luz e caminho para os navios perdidos no meio da tempestade. Lindo, eu quero declarar no nome de Jesus que a tua casa, que a tua família será um farol na escuridão, que vai iluminar para alcançar as embarcações perdidas. E a sua família e o exemplo da sua história servirão de caminho para aqueles que estão perdidos. E no nome de Jesus, a sua casa vai prevalecer. Não importa o vento, não importa a tempestade, não importa a circunstância, porque ela está blindada, selada pelo Senhor, de dentro para fora, e o mal não vai entrar. Jesus, essa é a palavra. O mal não vai entrar na nossa casa. Jesus, nossas emoções, nossos sentimentos não serão atacados. Aquilo que o Senhor tem para nós não vai ser impedido, Jesus. Não será a nossa culpa. As portas estão trancadas, as janelas estão fechadas, Jesus. E quem manda na nossa casa é o Senhor. O Senhor é o Deus de todas as coisas. O Senhor é o dono. E aquilo que o Senhor tem para nós vai ficar guardado aqui dentro. E o que o Senhor tem para fora, nós vamos gritar bem alto para que o mundo possa ouvir. Em nome de Jesus.